2023, ano de Copa do Mundo de Futebol Feminino. A primeira a ser disputada entre 32 seleções, tendo como sede Austrália e Nova Zelândia. A competição registrou números positivos, tanto em questão de público quanto em arrecadação. Considerando apenas a primeira fase da Copa do Mundo, o público total chegou à marca de 1.200.000 pessoas e o seu faturamento a 570 milhões de dólares. A seleção brasileira, comandada pela ex-treinadora sueca Pia Sundhage, e encabeçada pela jogadora mais experiente do time e multicampeã, Marta, encerrou sua participação com uma amarga eliminação, ainda na primeira fase. Quem se sagrou campeã foi a Espanha, vencendo a Inglaterra na final pelo placar de 1-0. Diante disso, esbarramos nos principais obstáculos que o futebol brasileiro enfrenta, sobretudo aqui na Paraíba. A falta de investimento estrutural e financeiro, a falta de interesse das comunidades na prática do futebol feminino, além do preconceito já estigmatizado em nossa sociedade, que apesar de, com o passar dos anos, tenha melhorado, ainda é uma barreira muito difícil de ser enfrentada. A nossa reportagem tem como objetivo evidenciar algumas dessas questões sobre o futebol feminino na Paraíba de maneira mais profunda. O surgimento da prática esportiva feminina se originou no início do século XX, com os registros das primeiras partidas a serem datadas da década de 20. No Brasil, até os anos 40, embora o esporte fosse considerado adequado apenas para os homens, as mulheres conseguiam praticá-lo sem quaisquer restrições. No entanto, um jogo amistoso realizado no estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, ganhou uma projeção muito maior que qualquer outra partida da modalidade já realizada na época, fato que acabou revoltando parte da sociedade e gerando uma mobilização por parte das autoridades e da opinião pública. Depois disso, logo foi regulamentada e instituída através do Conselho Nacional de Desportos um projeto-lei, segundo o qual as mulheres estavam proibidas de praticar não apenas o futebol, mas qualquer atividade esportiva que fosse contra as consideradas condições de sua natureza. No regime militar, o decreto foi novamente publicado com ainda mais limitações, e desta maneira, não restava outra saída para as mulheres naquele momento do que buscar na clandestinidade o direito de jogar futebol. Somente no final da década de 70, a lei foi revogada, porém a atividade ainda enfrentaria algumas proibições em determinadas regiões do país, além da consequente falta de apoio suficiente por parte de muitos clubes e federações. Somente em 1983 surgiria a regulamentação da prática, permitindo um desenvolvimento importante, como o incentivo desde o ensino básico nas escolas e a criação de calendário e torneios oficiais. Apesar dessas mudanças, o caminho para o cenário ideal ainda é longo e carregado de desafios. Entrevistamos duas atletas do Clube VF4 que mostraram sua ótica pessoal e profissional acerca da modalidade. Eu me sinto assim privilegiada, sabe? Porque a minha trajetória aqui no estado foi muito difícil. Eu sou de uma cidade pequena chamada Cruz do Espírito Santo, fica ali logo depois de Santa Rita, antes de Sapé. É uma cidade muito pequena, onde tudo parecia muito difícil, né? Morei na zona rural até os 15 anos, então até para ir treinar na cidade eu tinha que ir correndo, né? Ou então ficando na beira da estrada para pegar carona. Então assim, era bem complicado em me imaginar longe daquilo ali, falar como é que eu vou conseguir chegar no time grande, como é que eu vou conseguir chegar numa seleção brasileira. Ao vir jogar em João Pessoa, eu acabei percebendo que João Pessoa era maior do que Cruz do Espírito Santo, então se eu cheguei aqui eu ia conseguir chegar um pouquinho mais. E assim as coisas foram acontecendo, né? Até que depois de 11 anos jogando no Botafogo aqui da Paraíba, clube que assim, tá no meu coração, foram anos de muita aprendizagem. Então surgiu, né, a convocação regional, onde eu fui a única atleta paraibana a ser convocada para a seleção brasileira. Não fiz datas FIFA, não fiz campeonatos pela seleção, foi uma convocação regional, foram 15 dias treinando lá na Granja Comari, mas foi uma experiência surreal, uma experiência assim que eu acho que fica marcado na vida de qualquer atleta. Eu vou ficar velhinha lembrando desse momento. Pisar naquele campo onde tantos jogadores e jogadoras pisaram é uma coisa assim fantástica. Assim, o preconceito em cima da modalidade, né, do futebol feminino, ele existe. Eu acho que, infelizmente, a gente vai viver toda uma vida lidando com esse tipo de coisa. Por eu sempre ter me destacado, eu sempre tive bastante apoio assim, das pessoas ao meu redor. A minha mãe que sempre dizia, tu não vai ganhar nada com isso, tal, ela não compreendia ainda
o tamanho do meu sonho, até eu me formar através de uma bolsa de futsal, né? E aí ela começou a ver que realmente aquilo poderia ser um futuro para mim. Então, assim, o preconceito ele sempre existia, mas como eu sempre me destacava, aí fica mais fácil, porque para quem se destaca, fica mais fácil, né? Hoje em dia, eu queria muito chegar aqui e dizer, não tem mais preconceito, mas existe, é pesado, é duro, é uma luta diária. O feminino, ele ainda sofre com esse peso do preconceito, porque enquanto tem uma dúzia que vem e apoia e abraça e quer ajudar de alguma forma, tem centenas ainda que chega e olha assim meio torto para o futebol feminino. Eu me considero uma militante do futebol feminino e vou continuar assim, acho que até morrer. Desde que eu voltei do Flamengo, que eu venho tentando conversar com o pessoal da federação e com as pessoas envolvidas com o futebol com o futebol feminino aqui na Paraíba, sobre essa melhora do futebol feminino. Por exemplo, aqui nós só temos um campeonato estadual, nós não temos nenhum outro campeonato feminino oficial. Então isso é muito ruim para a modalidade, porque como é que você vai passar o ano inteiro jogando um campeonato estadual que dura 1 mês e meio, 2 meses no máximo, e o restante do ano está parado? Com relação a apoios, né, é algo que os clubes hoje, eles têm custos, né, não tem como simplesmente, vamos jogar, vamos e pronto. Não tem como ser dessa forma, porque existem os gastos, né? E é lógico que a Federação Paraibana, tanto a Federação quanto as empresas em si, precisaria chegar mais. Uma coisa assim que eu venho buscando um contato maior com a presidente da Federação e com o grupo, né, lá que trabalha com ela, sobre esse apoio financeiro aos clubes. Porque eles não tem como, por exemplo, enfrentar um VF4, um Botafogo, um misto. Por exemplo, no Campeonato Paraibano existem goleadas assim que a gente olha e fala, caramba, não sei como é que esse time ainda continua no Paraibano. Porque é complicado você entrar no campeonato e tomar um monte de goleadas. Daí, de contrapartida, você fala, como a federação poderia ajudar? A gente sabe que existem recursos que chegam para a federação, para o futebol, para a modalidade, para o futebol feminino. Então, eu acho que, infelizmente, falta um pouquinho mais de sensibilidade, de um olhar mais amoroso, vamos dizer assim, de dizer, não, tem recurso, vamos ajudar. Infelizmente, esses recursos acabam sendo usados praticamente para o futebol masculino e o que era para ser do feminino acaba não vindo. A Copa do Mundo aconteceu e assim, a gente percebe que a cada campeonato nacional, estadual que aconteça, internacional que aconteça, existe uma visibilidade, só que ainda não é a que a gente gostaria, não é o que a modalidade precisa, só que é uma conquista, como é que eu posso dizer, diária, né? De repente a gente pode querer simplesmente igualar, querer que o feminino fosse igual ao masculino, não adianta, não é assim que funciona. A gente tem que querer melhorias para nossa modalidade, não simplesmente querer que seja igual ao masculino. O masculino é uma coisa, o feminino é outra coisa e ponto. Então eu lembro que em outros campeonatos estaduais eu cheguei a fazer uns 4, 5, 6 gols, não lembro exatamente assim, mas eu lembro que foram vários gols no mesmo jogo, mas 7 gols, assim, foi o meu recorde de fato. Tem gente que fala, Lu, o time era um pouco fraco, era um pouco abaixo da estrutura que vocês têm, não sei o que e tal. Mas eu falo, existem 11 jogadoras de cada lado. As oportunidades existiram para todas. Se eu conseguir fazer 7, méritos. Não tem como, assim. Infelizmente, as críticas, elas vão existir. Eu espero até o final do ano conseguir fazer um levantamento de quantos gols eu tenho na carreira, porque está sendo uma missão meio complicada. Peço até a ajuda da imprensa alternativa e da imprensa no geral, porque é importante a gente saber, né, quantos gols eu fiz na minha carreira. Eu gosto de sempre relembrar que a minha trajetória até chegar numa seleção, num Flamengo, num Botafogo, num VF4, até viver de futebol, até me tornar profissional, foram muitos tocos que eu arranquei pelo caminho. E quando eu vejo muitas meninas com sonho de ser jogadoras de futebol, mas que pelas dificuldades pensam em desistir, eu falo, não desiste,
continua sonhando, continua trabalhando. Só que para chegar, realmente você não pode esquecer de uma coisa: disciplina e persistência. Acho que isso foram degraus assim na minha vida, a questão da disciplina, da persistência, porque as dificuldades elas existiram. Eu morava dentro de um canavial. É exatamente isso, eu morava dentro de um canavial, eram várias casas dentro de um canavial, e eu consegui chegar num lugar onde muitas jogadoras que jogam hoje querem chegar, mas pelas dificuldades pensam em desistir. Eu consegui pela disciplina. Nunca fui craque, eu falo isso sempre, nunca fui craque, nunca fui jogadora de encher os olhos por drible, mas eu sempre fui jogadora de encher os olhos por vontade. Eu sempre tive muita vontade. O meu esforço foi crucial para que eu chegasse aonde eu cheguei. Eu demorei 11 anos jogando aqui no estado para chegar numa seleção brasileira. Eu demorei 12 anos para chegar num time grande de São Paulo. Eu demorei 13 anos para chegar num time grande como o Flamengo. Só que foram 13 anos, não foram 3 dias, não foram 3 meses, não foram 3 anos. Então é isso, é disciplina e muito esforço. O futebol, ele me proporcionou muitas coisas positivas, muitas coisas incríveis na minha vida, vamos dizer. Eu tenho a oportunidade de cursar a universidade graças ao futebol. Eu amadureci como pessoa graças ao futebol, porque em meio às dificuldades, isso foi me amadurecendo. Coisas que eu acho que eu não teria fora do esporte, fora da modalidade. Então, tem as suas dificuldades, mas também tem seus agrados, tem suas conquistas. Como eu estou atualmente aqui na Paraíba, eu peço esse cuidado com a Federação Paraibana para ter mais incentivo com a prática do futebol feminino aqui, sabe? Ter mais competições, talvez pegar em parceria com outras federações do Nordeste e colocar, sei lá, um campeonato, um Nordestão, vamos se dizer. Pegar primeiro colocado com segundo colocado de cada estadual e fazer outra competição para gerar mais calendário, gerar mais competições, gerar mais visibilidade. Não só para nós atletas, mas também para a federação, para subir no ranking, ter mais incentivo, sabe? É isso que eu peço para as federações do Nordeste. Por exemplo, a Federação Paulista. Eu trago a Federação Paulista porque ela é muito rico o calendário, sabe? E é como um espelho para as outras federações que querem incentivar, querem dar incentivo ao futebol feminino. Que nem tem as categorias de base, que é o Paulista Sub-15, Sub-17, Sub-20 e o principal. E além disso, se eu não me engano, da 5ª à 8ª colocação, eles têm uma Copa Paulista em torno disso. Então as atletas não perdem calendário, porque além do Campeonato Paulista, depois disso elas vão e disputam a Copa Paulista. E tem regiões que dependem só do estadual, e estaduais que acontecem em 1 mês, 2 meses, menos que isso até, com poucas equipes. Aqui na Paraíba nós iniciamos o Campeonato Paraibano com 13 equipes. Era algo histórico, nunca chegou nesse número. Porém, com desistências de equipe, acabamos que chegou a 6 números de equipes. Então, tipo, então o que aconteceu a chegar a essa desistência dessas equipes, sabe? E por que desistiram? Por que não continuaram? Falta de verba? Talvez. Então, falta trabalho, sabe? Falta esse cuidado. E isso é de federações, é do Estado, é de ter interesse com a modalidade. Coisa que em São Paulo tá tendo, sabe? E os números estão aí para comprovar. É cuidado com as categorias de base, é coisa que aqui não tem. É cuidado aqui no modo geral, não só na Paraíba. Falta isso em outros estados, falta isso no futebol feminino, falta ter esses cuidados, sabe? Precisamos desses cuidados, sabe? Isso daí são sonhos de meninas e é coisa delicada. O Campeonato Brasileiro, que é algo nacional, praticamente é concentrado no Campeonato Paulista, que a maioria das equipes estão em primeiras colocadas. E aí, se for ver questão de seleção brasileira, seleção brasileira tem 23 atletas convocadas. Pode tirar por base que 10 atletas convocadas da seleção são que jogam no futebol sudeste do Sudeste e do Sul.
Paraíba, no estado atual que eu estou jogando, se encontra, eu acho que em 16º posição no ranking nacional. Porém, os números são muito longe do primeiro colocado, que é São Paulo. Mas por que São Paulo está disparadamente? Ou não São Paulo em si, mas a região sudeste e a região do sul. Porque eles investem na categoria de base, sabe? Lá tem um campeonato paulista, sub-15, sub-17, sub-20, tem o principal. Coisa que aqui eu falo no Nordeste, na Paraíba, não tem esse trabalho com a categoria de base. Em questão de vivência, eu tive experiências com profissionais incríveis, porém a estrutura não facilitava, entendeu? Era professores excelentes, preparadores excelentes, mas condições precárias. Era falta de alimentação, falta de incentivo, falta de financeiro. Então, era coisas que deixavam com o pé atrás. Era coisas que faltavam para estar 100%, entendeu? Já tinha questões de clubes que eu participei que a alimentação, o salário, essas coisas eram inquestionáveis. Porém, a estrutura, o profissionalismo faltava. Então, é sempre assim. Tem em um, falta em outro. Compensa em um, descompensa em outro. E é assim a vida do futebol feminino. Para se ter uma noção significativa dos investimentos destinados ao futebol feminino do nosso estado, o VF4, para a temporada de 2023, projeta um orçamento estimado no valor de R$ 95.500, capital dividido entre acomodações, folha salarial, treinamentos, alojamento, taxas com as federações estaduais e nacionais, entre outros. Valores estes que, apesar de terem apresentado um aumento considerável ao longo dos anos, continuam longe do patamar de grandes clubes brasileiros, como o Corinthians. O clube paulista é uma grande potência na categoria, chegando a alcançar um público superior a 40 mil pessoas em seu estádio e uma renda bruta de R$ 900 mil, quase 10 vezes maior do que toda a receita anual do VF4, revelando a desigualdade entre o cenário paraibano e os grandes centros. O crescimento do futebol feminino, apesar de tímido, está em evidência por todas as esferas, não apenas de forma direta, mas também de modo indireto. Aos poucos, os veículos de comunicação como rádio, TV e internet olham o produto com potencialidade. Mas qual seria a opinião de profissionais da área a respeito dessa nova perspectiva? Tem canais de streaming, tem o YouTube agora que está bombando. Tivemos a Copa do Mundo, que foi um estouro, um estrondo de audiência e em vários canais, onde meninas saíram muito valorizadas. Temos o exemplo da Web Rádio, onde eu comento jogos de futebol, onde teve a Olimpíada, que eu só vou citar apenas um jogo que fizemos às 5 horas da manhã, Brasil e China. Eu bati o olho na audiência, tava em 2.000 pessoas, e assim, só no YouTube, tirando as outras plataformas onde transmitimos. E trazendo essa realidade para o Brasil, temos um clube que domina, que faz o domínio total dos clubes aqui no Brasil, que é o Corinthians. É uma hegemonia muito forte. Agora na Paraíba, como foi ressaltado, a Paraíba temos um problema, temos onde achar coisas. Faltam mais investimentos, faltam mais coisas para as meninas, falta uma série de coisas para que elas possam ter esse reconhecimento natural das pessoas, para que não dependa apenas da mídia, mas que seja uma coisa singela, simples, natural, e que elas possam também ser olhadas pelos técnicos de seleção e que sejam meninas que possam frutificar aqui para a nossa Paraíba, porque nosso futebol também precisa ser reconhecido no meio onde vivemos, que é o Brasil, onde respira o futebol. Procuramos as secretarias municipal e estadual de esporte e lazer. Questionamos aos responsáveis da pasta acerca dos projetos Paraíba Esporte Total e o projeto Campeões do Amanhã. Na esfera municipal,
perguntamos ao secretário de Esportes e Lazer de João Pessoa, Caio Márcio, por que as meninas do projeto Campeões do Amanhã não têm um campo de futebol exclusivo para elas, tendo que dividir o espaço com o futebol masculino, que possui, além do campo do Tomazão no Valentina, local onde as meninas também treinam, o campo dos Bancários, o campo Wilson de Mangabeira e o campo da Unip em Água Fria. O futebol feminino, a gente está ainda com dificuldades em relação ao volume, né, de alunos, né, de alunas. A gente tem dificuldade ainda, a gente começou o projeto, ainda passou mais ou menos 2, 3 meses com só 3 alunos, 4 alunos, e aí hoje a gente já tem um grupo já mais formado, mais com coach, mas ainda é uma iniciação esportiva. São meninas que ainda não tiveram muito, sempre tiveram vontade de jogar futebol, mas nunca tiveram essa chance, né, de fazer parte de um time, de ter uma treinadora. Hoje a gente está no Infanto Mais, porém a partir da próxima semana a gente está direcionando o futebol feminino em específico para o campo da Marquise, às terças e quintas. Então a gente vai ter uma turma exclusiva do futebol feminino no campo da Marquise, que é o campo que ficou pronto agora, né, da prefeitura entregou de grama sintética. E a gente vai, eu tenho certeza que com essa mudança a gente vai conseguir atingir mais atletas e a gente vai conseguir desenvolver mais o futebol da cidade, que é esse nosso objetivo. Diante destes levantamentos, há uma indagação pertinente a ser feita. Qual o papel do poder público no crescimento e desenvolvimento do futebol feminino? Nós procuramos a Secretaria Estadual de Esportes e Lazer e lá questionamos o responsável da pasta, Lindolfo Pires, por que o futebol feminino não é incluso no programa Paraíba Esporte Total, criado em 2020 e que tem por finalidade incentivar os principais clubes da Paraíba. Nós teremos agora o edital para o próximo ano. A nossa expectativa é lançá-lo até o final de dezembro, mais precisamente a partir do dia 20 de dezembro. A gente vai lançar, né, esse edital porque para o ano nós ficamos impossibilitados de ajudar os clubes da primeira divisão em virtude, né, deles estarem inadimplentes com o governo do estado, e daí porque a gente não pode, né, colocar recursos onde o clube esteja inadimplente em virtude de um processo judicial que aconteceu aí envolvendo os clubes de futebol profissional. Mas os clubes amadores e tanto o feminino também estarão constando, né, nesse edital que nós iremos lançar em dezembro, e se eles se enquadrarem dentro da regra, certamente terão a oportunidade de receber ajuda e recursos da parte da Secretaria. Para que haja uma evolução no futebol feminino, não basta apenas o movimento dos clubes profissionais na captação de patrocínio. É importante compreender quais são os projetos de investimento estrutural e financeiro oriundo da principal autoridade esportiva no estado, a Federação Paraibana de Futebol. Nós tentamos entrar em contato com a presidente da Federação Paraibana, Michele Ramalho, mas não tivemos resposta. Com o encerramento do Mundial deste ano e iniciando um novo ciclo para 2027, tendo o Brasil como possível sede para o próximo torneio, é importante levantar um questionamento. Será que o futebol feminino alcançará o mesmo nível estrutural, financeiro e de interesse de consumo em comparação ao futebol masculino? Houve evolução? Sim, de fato, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Esperamos que o futebol feminino alcance o mesmo patamar e chegue a um nível de dignidade igual ao futebol masculino. A bola agradece.